Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de julho de 2024, dedicado aos jovens da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, por vós, em nome do humilde servidor, Carlos Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração.
Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central da Europa, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Liliana Sofia Reis Jacinto Coelho. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Matsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Amahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamoiz anagi no mikoto, tsugoshi no himuka no tachi hana no, odo no ahagi hara ni
みそぎ払い玉を時になりまする。払いどのお神たち、もろもろのまがごと罪、けがれを払いたまえ、清めたまえ、とまおすことのよしを、天津神国津神やおよろずの神たちともに、雨のふちこの耳振り立てて、きこしめせと、かしこみもまおす。うやうやしくをもんみるに、せ尊観世音菩薩、このどにあもらせたまい、光明如来と源氏、お神弥勒とかし、ぐせの御神とならせたまいて、大千三千世界の三毒を召し、五辱を清め、百千万億一切衆生の大念願、光明上楽英語の十方世界をならしめて、ご不自由の狂いなく、吹く風枝もならすなき、弥勒の実を生みたもう、無量無辺の大慈悲に、天まら説も祭るいて、諸悪邪法は改まり、やしゃ龍神も下脱なし、諸全部信ことごとく、その志をとぐるなり、三千草木ことごとく、三神の意徳になびかいて、近十中行の末までも、皆そのところを得ざるなし、まさにこれしび実相世界にて、下領瓶川空に舞い、14天にたなびけば、万家福井口に訓じ、神殿よ黒そそり立ち、ごせの宮方かすみつつ、黄金のいらかさんさんと、日に照り永ず光景は、芸にも天国楽どなり、五国実りて蔵に満ち、砂鳥豊かに雨がした、生きとしけるもろもろの、えらぎにぎわ声声は、つつらうらに満ち渡り、国と国との境なく、人草たちの憎しみや、いさかいごとも夢と消え、一点視界をしなべて、弥勒の御手に起立され、
Jinjino mimuneni ida karen, wareraga ribino segionimo, myocho tamai shinkakuo, esse shimeye wa tomi sakae, iwa naga kumuyakuni, zento kuko okasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, taresa se tamae mashimase to, nen ju shingeza tonshu, kifu rai hai negima osu. Mirokuo mikami, mamori tamae saki hae tamae, Mirokuo mikami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoyanu shino kami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoyanu shino kami, mamori tamae saki hae tamae. Kanagaram tamachi hae mase, Kanagara tamachi hae mase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja.
Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A minha natureza. Anteriormente, escrevi de forma objetiva um artigo intitulado Como é que eu me vejo? Mas desta vez, pelo contrário, tentarei descrever subjetivamente tal como é o meu estado de espírito. Atualmente, creio que não existe pessoa mais feliz do que eu e estou sempre grato a Deus. Qual é a razão disto? Todos os membros sabem que não sou uma pessoa comum, especialmente pelo facto de Deus me ter atribuído uma grandiosa missão a qual me esforço dia e noite para cumprir e, através dela, um incontável número de pessoas está a ser salvo. Todavia, o segredo da felicidade é algo que pode ser facilmente praticado por qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma missão especial como a minha. Tentarei, então, escrever a este respeito, desejando, em primeiro lugar, expor aquilo que carrego sempre no meu coração. Desde jovem, gosto de alegrar os outros a ponto de isso se tornar quase um hobby para mim. Estou sempre a pensar no que devo fazer para que todos sejam felizes. Assim, ao acordar, a minha primeira preocupação é saber o estado de ânimo dos meus familiares. E se houver uma só pessoa mal-humorada, já não me sinto bem. Isto é o oposto do que acontece na sociedade, onde geralmente todos procuram saber como está o estado de ânimo do chefe da casa. No meu caso, procedo de forma oposta, o que me faz sentir estranho e até mesmo um pouco triste. Para mim, não há nada mais difícil do que ouvir gritos de raiva, insultos, reclamações, birras e ouvir repetidas vezes o mesmo assunto. Sou sempre pacífico, alegre e abomino o apego. Esta é a minha natureza. O resultado do que acabo de expor é um dos fatores que originam a minha felicidade. E por essa razão, sempre afirmo, não poderemos ser felizes se não fizermos a felicidade do próximo. Acredito que o paraíso terrestre, o meu maior objetivo, será concretizado quando este meu estado de espírito se propagar e se tornar comum a todos. Sinto-me constrangido, pois este artigo parece um autoelogio, mas ficarei satisfeito caso ele traga algum benefício aos leitores. 30 de janeiro de 1940, Alicerce do Paraíso, volume 1. Experiência de fé de Ian Nicholas Offer. Chamo-me Ian Nicholas Hofer, tenho 28 anos, sou membro desde maio de 2000 e dedico no núcleo de Jorei de Zurique, na Suíça. Nasci num lar messiânico e fui educado com base nos ensinamentos de Deus revelados a Meishu Sama. Em 2013, decidi ir morar na Suíça, onde vivo até hoje. A minha vida sempre foi harmoniosa e nunca tive necessidade de me esforçar para alcançar o que almejava, porque obtinha tudo com muita facilidade. Por esse motivo, sentia-me um pouco estimulado e passei a ter uma postura menos esforçada nas tarefas do dia a dia, tanto a nível material quanto espiritual. Por volta de 2018, a minha vida teve uma mudança radical. Tudo que até então era fácil passou a ser difícil e por não conseguir alcançar os meus objetivos e superar os desafios, sentia-me cada vez mais desanimado. A apatia foi aumentando e transformou-se numa depressão, onde não tinha sequer forças para me levantar de manhã e sair de casa.
sofrendo de ansiedade e ataques de pânico. Apesar de nunca ter deixado de frequentar os encontros mensais realizados com o grupo messiânico de Zurique, mesmo motivado pela minha namorada que também é messiânica, tinha de me esforçar para conseguir ir às reuniões. Algumas vezes cheguei a questionar-me se a fé tinha alguma relevância na minha vida. No entanto, apesar destes pensamentos negativos, decidi participar nos estudos online de ensinamentos realizados uma vez por semana. Após um ano, ao ser orientado regularmente de que nos devemos esforçar nas práticas básicas da fé, tais como ler os ensinamentos, transmitir Jorei e estar com o coração ligado a Deus e a Meixo Sama, decidi mudar. Comecei a fazer preces, a ler os ensinamentos diariamente e a esforçar-me para colocá-los em prática. Em poucos meses, já não sentia mais angústia e, mesmo que um pouco apreensivo, conseguia sair de casa. Em junho de 2022, tive a permissão de receber em minha casa a visita missionária do presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio, que, nessa ocasião, entronizou a imagem consagrada de Meixo Sama no meu lar. Foi uma grande alegria, pois pude passar a entoar a oração Amatsu no Rito diariamente, o que acelerou a melhora do meu estado depressivo. Na altura, eu trabalhava como jardineiro e, além de não me sentir mais satisfeito com o que fazia, ainda vivia inseguro em relação ao futuro, pois as plantas produzidas na Suíça chegam a ser 3 vezes mais caras do que as importadas, e por conta disso, a minha profissão estava fadada à extinção. Assim, comecei a tentar aprender novos ofícios, mas sem sucesso, o que aumentava ainda mais a minha angústia. Entretanto, com a melhora do meu quadro depressivo, criei o objetivo de descobrir algo que me desse uma perspectiva de futuro profissional melhor. Decidi desafiar-me com afinco na materialização da gratidão através dos donativos, além de diariamente continuar a orar, a ler e a esforçar-me para colocar em prática os ensinamentos. Nesse período, lembrei-me que, desde criança, sempre gostei de trabalhos técnicos, como por exemplo eletricista, mas sentia-me incapaz, pois ouvia várias pessoas dizer que se tratava de uma profissão muito difícil. Mesmo assim, criei coragem e, apesar de inseguro quanto às minhas capacidades, decidi tentar. Candidatei-me a vários anúncios de aprendizes de eletricista e, após algumas respostas positivas, tive a oportunidade de fazer uma prova em 3 empresas diferentes. Uma delas ficava a 10 minutos a pé de minha casa e as outras 2 a 40 minutos de transporte público. Na primeira empresa, senti-me acolhido e o trabalho não era tão difícil quanto eu imaginava. No final da prova, fui entrevistado, obtive uma avaliação muito positiva das pessoas que tinham trabalhado comigo e recebi uma proposta de trabalho. Surpreendentemente, o salário era maior do que o normal. Senti-me extremamente grato a Deus e a Meixo Sama, pois as propostas de trabalho que recebi nas outras 2 empresas eram bem inferiores, além das despesas de transporte não serem ressarcidas. Tenho certeza de que este resultado foi alcançado pela minha dedicação e esforço nas práticas básicas da fé, principalmente em relação ao trabalho. Acredito que essa proteção foi permitida graças à dedicação monetária que pratico com muito macoto, mensalmente através do dízimo, além de outros donativos. Hoje, reconheço que Deus e Meixo Sama sempre estiveram ao meu lado. Sinto-me mais confiante e acredito que os desafios não me irão mais amedrontar. Estou curado da depressão, tenho vontade de viver e construir uma família. Renovo o meu compromisso com Deus e Meixo Sama no encaminhamento do maior número de pessoas à obra divina, para que se tornem felizes, tal como eu me sinto atualmente. Com essa experiência, aprendi que, por maiores que sejam as dificuldades e os desafios da nossa vida, não devemos abandonar as práticas básicas da fé messiânica. Tenho a certeza
de que Deus e Meixo Sama me permitiram fortalecer espiritualmente através dessa purificação, para que eu pudesse evoluir e assim alcançar os meus objetivos. Agradeço a Deus e a Meixo Sama por todas as graças recebidas, ao reverendo, ministros e a toda a família messiânica da Suíça por todo o apoio. Muito obrigado. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo Sama. Graças a Deus e Meixo Sama. Em nome de Deus e Meixo Sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Entre os dias 12 e 23 de junho, realizou-se a peregrinação da Europa aos solos sagrados do Japão, com a participação de 44 membros de 8 países: Portugal, Itália, Alemanha, Suíça, Espanha, Países Baixos, França e Bélgica. Num clima de muita alegria e emoção, tivemos a grata permissão de participar no culto do paraíso terrestre, realizado no dia 15 de junho no solo sagrado de Atami. Entre as várias atividades realizadas ao longo dos 11 dias de viagem, visitamos o local sagrado da revelação divina no Monte Nokogiri, onde fizemos oração e mitamamigaki. E em seguida, demos início à peregrinação aos 3 solos sagrados: Terra Celestial em Atami, Terra Divina em Hakone e a Terra da Tranquilidade em Kyoto. Em Atami, fizemos mitamamigaki no altar, visitamos o Museu MOA, os jardins e o Palácio de Cristal, assim como o Sakimicho, sede provisória antes da construção do solo sagrado, e o Tozansô, residência de Meixo Sama. Encontramos e recebemos orientação do presidente mundial, reverendo Kiyoaki Sugihara. Em Hakone, fizemos oração no templo Komyo e nos sepulcros sagrados, onde também dedicamos. No Nikodem, Palácio da Luz do Sol, encontramos e recebemos orientação do reverendo Nakai, pioneiro que dedicou ao lado de Meixo Sama. Visitamos os jardins e o Museu de Belas Artes. Em Kyoto, no solo sagrado, fizemos oração na Vila Primavera-Outono, perante a imagem de Omiroko. Visitamos os jardins e o Memorial Mokichokada. Tivemos aprimoramento com o reverendo Aoki sobre as caligrafias de Meixo Sama e ainda visitamos os templos budistas Sanju Sangen-do e Kyo-Mizudera. Em Tóquio, visitamos o local de nascimento de Meixo Sama, o templo budista Sensoji e, por fim, a torre Tokyo Skytree. No final, retornamos aos nossos países, radiantes de alegria e plenos de gratidão
por todas as permissões recebidas, com o desejo de nos esforçarmos ainda mais no cumprimento das nossas missões. No culto do paraíso terrestre, no solo sagrado de Atami, com uma nave repleta de membros japoneses e ainda 301 membros de 14 países do exterior, ouvimos o ensinamento Características da Salvação pela Igreja Messiânica Mundial. E peço a permissão aos senhores para ler alguns trechos da palestra do presidente mundial, reverendo Kyoaki Sugihara. Meishu Sama ensina-nos que o ser humano precisa, primeiramente, elevar-se ao paraíso e tornar-se seu habitante, e que já vivemos o momento em que as pessoas se podem tornar paradisíacas. Num registro do dia 15 de junho de 1953, Meishu Sama orientou-nos sobre o culto do paraíso terrestre. O mundo de Miroku surgiu neste mundo e trata-se de um marco histórico que anuncia o início de uma nova era. Com relação ao método para se tornar uma pessoa paradisíaca, Meishu Sama orientou-nos que recebemos de Deus a permissão de viver no mundo da era do dia e que estamos na posição de ajudar outras pessoas a também se tornarem habitantes do paraíso da seguinte forma: criem ao seu redor o máximo possível um ambiente sem sofrimentos. Mas o que será o máximo possível de um ambiente sem sofrimentos? Ao refletirmos sobre esse ponto, nos perguntaremos naturalmente se não há nenhum sofrimento guardado nos nossos corações. No ensinamento acima, há um ponto muito importante para aprendermos com a postura de Meishu Sama durante a construção do protótipo do paraíso terrestre. Quando ele afirma, em momentos e locais inesperados, aparecem-me pessoas querendo vender as suas terras. Ele imediatamente percebia a vontade de Deus ordenando-o a adquirir determinado terreno. É Deus quem tudo realiza. Ao aceitarmos essa verdade, tudo o que é necessário, os recursos monetários, humanos ou materiais, surgem misteriosamente, como se já estivessem preparados há tempos. Assim, Meishu Sama está a mostrar-nos o seu próprio estado de espírito, o que significa estar em perfeita sintonia com Deus, e também nos ensina como deve ser a postura da pessoa que almeja habitar o paraíso. Nós que recebemos de Meishu Sama a permissão de dedicar na obra de salvação, precisamos perceber a vontade de Deus através de cada pessoa em sofrimento que Ele coloca à nossa frente. Quando nos depararmos com essas pessoas, não devemos pensar: por que isso está a ocorrer? Por que comigo? Devemos sim entender que tudo faz parte da salvação divina e nos empenhar em orar, ser solidários e praticar o amor altruísta. Desta forma, aos poucos conseguiremos elevar a nossa própria espiritualidade. Essa é a vontade divina. E assim, como Meishu Sama superou inúmeras dificuldades e tinha um amor tão profundo ao ponto de sentir como se fosse seu o sofrimento das outras pessoas, vamos continuar a empenhar-nos em cultivar este elevado nível espiritual. Além disso, que possamos elevar a nossa espiritualidade e entender, mesmo as situações mais difíceis,
como o amor de Deus, como purificação. Só assim permitiremos que Deus se manifeste. No dia 6 de junho, dias antes do culto do paraíso terrestre, foi realizado o culto comemorativo pelo 30º aniversário da entronização da imagem de Omiroku no solo sagrado de Kyoto, Heian-kyo, terra da tranquilidade. Assim, espero que possamos juntos, unidos com os que creem em Meishu-sama como Salvador, expandir a luz da salvação ao nosso redor e a todos aqueles que sofrem no mundo, empenhando-nos sempre na construção do solo sagrado de Kyoto. Encerro as minhas palavras com a certeza de que a nossa dedicação sincera, envolta em alegria, chegará até ao Supremo Deus e a Meishu-sama. No dia seguinte ao culto do paraíso terrestre, os peregrinos da Europa e da África pediram orientação ao presidente mundial, reverendo Kyoaki Sugihara, sobre com que espírito nos devemos esforçar nas práticas básicas da fé. Ele começou por nos relatar as várias etapas do desenvolvimento da obra divina, desde o seu início com os encontros dos pioneiros na residência de Meishu-sama, até a construção dos solos sagrados, enfatizando o sentimento puro com que se dedicavam. Também partilhou conosco os inúmeros milagres que os discípulos de Meishu-sama receberam enquanto dedicavam na construção dos solos sagrados, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, sobrevivendo aos bombardeamentos e à bomba atômica. Um dos relatos mais significativos refere-se a um ministro em Hiroshima que, enquanto dava assistência religiosa, viu o clarão da bomba e ouviu um estrondo. Assustado, ao ir ver do que se tratava, deparou-se com a cidade completamente destruída. Só tinha sobrado a casa onde se encontravam. Ao redor, as pessoas gritavam pedindo socorro e diziam que estava muito quente, está muito quente. Então, foi aí que percebeu que, por estarem a transmitir Jorei, tinham sido salvos. Preocupado com a sua família, foi em direção à sua casa, mas no caminho, ao encontrar tantas pessoas a sofrer, deu prioridade para lhes transmitir Jorei. Ao chegar em casa, constatou que, surpreendentemente, toda a sua família, que também eram membros, estavam sãos e salvos, não tendo sofrido qualquer sequela da bomba atômica. Uma reminiscência que também muito nos tocou foi da reverenda Kyoko Nakajima, que teve a permissão de dedicar junto com Meishu-sama. Certo dia, num passeio pelos jardins do solo sagrado de Hakone, passando por uma pedra com muitas plantas germinadas em cima, Meishu-sama perguntou-lhe: "Sabe por que estas plantas cresceram aqui?" Ao que ela respondeu: "Não sei, por favor, me ensine." Então Meishu-sama orientou-a: "Elas germinaram aqui porque assim desejaram. Quando for para a difusão, se tiver esta mesma vontade de crescer, naturalmente vai conseguir expandir onde quer que seja." Depois dessa orientação, ela foi dedicar em Kyoto e lá encaminhou e formou muitas pessoas. Por fim, todos os peregrinos receberam uma cópia da caligrafia Ichirin no Chikara, a força de 1%,
que Meixo Sama ofereceu a um membro que dedicou nas obras de construção do solo sagrado de Atami. O reverendo Sugihara concluiu as suas palavras orientando-nos que Meixo Sama nos ensina que ele próprio é a força de 1% e que todos os problemas, o mal que existe no mundo, representam 99%. Tendo assim, nascido com a missão de purificar esses 99%. Sobre essa caligrafia, ele nos transmitiu também a emocionante experiência de fé do casal Hayakawa, que está disponível no nosso boletim informativo número 98, de fevereiro de 2021. Ao término da nossa estadia em Atami, ao me despedir do nosso presidente mundial, reverendo Kyoaki Sugihara, agradeci o apoio constante e as suas preciosas orientações. E ele pediu-me que transmitisse a todos os senhores o seu forte abraço e que, do solo sagrado, está diariamente a orar pela nossa felicidade e pelo cumprimento das nossas missões, rumo à concretização dos ideais de Deus e Meixo Sama. Aproveito o ensejo para comunicar que já foi aprovada a próxima peregrinação aos solos sagrados do Japão para participarmos no culto de outono, em outubro de 2025. Essa peregrinação, diferente das anteriores, será composta exclusivamente por ministros e membros ativos que nunca tenham peregrinado. Aqueles que se sentem felizes e gratos por já terem ido aos solos sagrados do Japão, têm a missão de encaminhar, apoiar e preparar pelo menos uma nova pessoa para que ela também possa sentir a mesma felicidade. Temos pela frente 15 meses para uma esmerada preparação, tanto espiritual quanto material. Hoje, acumulado com o culto mensal de agradecimento, realizamos o culto dedicado aos jovens, pois estes são o futuro da obra divina. Meixo Sama, que é o nosso modelo de homem paradisíaco, no ensinamento A Minha Natureza, revela-nos como ele era na sua juventude. Desde jovem gosto de alegrar os outros, a ponto de isso se tornar quase um hobby para mim. Estou sempre a pensar no que devo fazer para que todos sejam felizes. Este estado de espírito é o segredo da sua felicidade. E por esse motivo, a concretização do paraíso terrestre só será possível quando este sentimento encontrar expansão e ressonância no coração de todos os homens. Meixo Sama sempre afirmava que não poderemos ser felizes se não nos dedicarmos à felicidade do próximo. Por falar em encontrar a verdadeira felicidade, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé do jovem Jan Hofer, de Zurique, que após passar por um período de depressão, através das práticas básicas da fé que visam fazer o próximo feliz, não só superou esse problema, como também criou coragem e venceu a sua insegurança de aprender um novo ofício. Esse é um problema que, infelizmente, muitos jovens enfrentam ao depararem-se com a realidade da vida. O Jan afirma ter a certeza de que todas as graças alcançadas foram resultado da sua dedicação e esforço nas práticas básicas da fé e, principalmente, através da dedicação monetária, teve a permissão de conseguir um trabalho mais bem remunerado
e mais próximo da sua residência, onde pode ir a pé, sem gastos de transporte público. Ele afirma também que renova o seu compromisso com Deus e Meixo Sama no encaminhamento do maior número de pessoas à obra divina, para que se tornem felizes como ele se sente hoje. Este maravilhoso resultado vem confirmar a moral da história que relatei no mês passado sobre a pedra da felicidade, que tinha sido encontrada por um jovem e abandonada numa gaveta por se tratar de algo que não funcionava para satisfazer os próprios desejos egoístas, sendo que, na velhice, ao ser usada pela primeira vez com objetivos altruístas, descobriu que, a partir daí, todos os seus desejos poderiam ter sido atendidos. Lembro de ter feito uma analogia entre a pedra da felicidade e o Hikari, que recebemos de Deus e Meixo Sama para nos dedicarmos à felicidade dos outros e, assim, consequentemente, também nos tornarmos felizes. Afortunadamente, o Yan, ainda jovem, descobriu o correto uso altruísta da pedra da felicidade e já começou a colher os primeiros frutos. Tenho a certeza de que, seguindo o seu exemplo, quanto mais os jovens a usarem para fazer os outros felizes, tanto mais felizes eles serão. Para concluir, gostaria de comunicar que o culto mensal de agradecimento do mês de agosto será dedicado à coluna da salvação da agricultura natural. Assim, peço que, além de partilharem as suas fotos das suas hortas caseiras com os vossos ministros, para que possamos organizar uma bela exposição, também combinem com eles a entrega de produtos a serem oferecidos no altar da sede central. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um excelente mês. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás.
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de julho de 2024, dedicado aos jovens da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.